Olá, você tem facilidade com a espera? Essa pergunta ela é simples, eu chamaria até de determinada forma, pergunta até meio tola, porque todos já temos a resposta. Óbvio que não, você diria, eu diria. Pois é, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a expectativa de Deus é que tenhamos uma outra resposta. E a resposta que Deus espera ouvir de mim, de você, é sim, eu estou disposto a esperar. As melhores coisas da vida envolvem espera. Não dá para você colher jabuticabas doces, graúdas, da noite para o dia. Chega a alguns pés a levar aí 5, alguns 10 anos para produzir aquilo que você almeja. Se você quiser um relacionamento duradouro e abençoado, isso demanda tempo para ser construído. Isso aqui é uma relação de respeito com os seus funcionários, isso leva tempo. As melhores coisas da vida demandam tempo. Só que há uma questão que marca a nossa geração, que é a pressa. Nós estamos na via contrária. Se a ótica de Deus, ou na ótica de Deus, esperar produz um bom resultado e é o estilo de vida que deveríamos aplicar à nossa vida, e quando eu falo esperar, não estou falando de procrastinar a vida ou de adiar a vida, não tem nada a ver com adiamento da vida ou procrastinação, mas o bom senso, a sabedoria de tomar decisões a partir de reflexão, pé no chão, consultando a Deus e a vontade de Deus, para depois então a decisão ser tomada. E esse texto que eu vou usar agora, ele mensura bem essa situação. Ele diz assim, está lá no livro de Salmos, capítulo 27, verso 14, registra assim a palavra: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O tema central aqui desse salmo é a espera. E não a espera por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, mas a espera pelo agir de Deus e pelo próprio Deus agindo em nossa vida. Então o salmista aqui ele declara a necessidade de aprendermos a lidar com o tempo. Só que nós temos um problema grave nessa nossa cultura. Nós somos, eu estou chamando aqui o tema de filhos da impulsividade, eu diria que nós somos então filhos da impulsividade. Aliás, isso já até tem se tornado um transtorno psicopatológico. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade, um transtorno de personalidade muito grande no que tange exatamente a frear os impulsos, ou o controle dos impulsos estão falhando ou estão fracassando, de forma que as pessoas acabam vivendo, agindo impulsivamente. E uma das coisas que marca a impulsividade é a falta de avaliação de consequências, de mensuração de resultado. Quando eu paro para tomar uma decisão na vida, seja qual for, o que a Bíblia me orienta é que eu haja com prudência, que eu consulte inclusive o meu Deus, que eu ore, que eu peça a direção dele, que eu avalie todas as variantes e possa então fazer ali ou tomar ali uma decisão acertada, equilibrada, pé no chão, mesmo que agindo por fé, mas uma decisão que é fruto de reflexão. Normalmente a gente pensa depois, a gente age primeiro e pensa depois. Estava vendo uma reportagem há pouco tempo em que mostra o alto nível de estresse entre motoristas nos grandes centros do nosso país. Por qualquer coisa, as pessoas estão quebrando umas às outras, puxando na arma, atirando, matando, criando um maior problema por uma situação que poderia ser administrada de forma mais tranquila. Então não há mais controle dos impulsos. Há uma dificuldade no controle dos impulsos. Isso é uma forma de adoecimento social. Estamos vivendo assim, impulsivamente. Só que tudo tem um preço. Quando eu decido por um casamento impulsivamente, quando eu decido por uma viagem de férias impulsivamente, quando eu decido por entrar numa empresa ou pedir demissão de uma empresa impulsivamente, quando eu decido ter um filho impulsivamente, quando eu decido qualquer coisa, a compra de um bem ou a venda de um bem impulsivamente, o resultado normalmente é caótico. Iremos ter prejuízo, porque as melhores decisões são resultado de reflexão. E existem algumas marcas da nossa geração, e duas eu destaco aqui. A nossa geração tem muita dificuldade de lidar com negativas e de lidar com a espera. Ouvir não, por favor, nenhum de nós lidamos facilmente com isto. É óbvio que para uns é menos e para outros é mais difícil,
mas todos nós temos alguma dificuldade com lidar com negativas. A nossa cultura tem nos ensinado a ter dificuldade com não. Por exemplo, diga não para uma criança de 5 anos hoje. Você vai encontrar uma situação muito difícil. Não era tão complicado dizer não para uma criança há 20 anos atrás. Diga hoje para uma criança de 5 anos. Diga não para um adolescente. Você vai ver que a casa vai cair. Diga não para sua esposa, para o seu marido. O não é uma coisa que quase que nos agride. Nós não temos tanta facilidade mais para lidar com negativas. E falando de negativas, de carona, temos dificuldade de lidar com a espera. De repente você quer algo, você quer para hoje, para aquele momento. Esperar? Não dá para esperar. Nós somos muito impacientes. Uma geração que tem dificuldade em lidar com não, uma geração que tem dificuldade de lidar com a espera, acaba agindo impulsivamente. E isso tem um preço. E o texto diz, olha, espera no Senhor. Anima-te, fortaleça o teu coração, mas espera pelo Senhor. Ele está dizendo aqui que há um tempo para as coisas. A impulsividade, ela rouba de nós a possibilidade de, olhando para esse momento e para a decisão que eu vou tomar, avaliar o que vai virar isso lá na frente. Só que o detalhe é, eu sempre pago um preço. Ou eu pago o preço de pensar agora, esperar um pouco antes de comprar aquela moto, de entrar naquela empresa, de começar aquele relacionamento, ou eu pago depois, pelo resultado maléfico, negativo dessa decisão impulsiva. Raramente dá certo. Vou comprar um carro. Aí eu vou comprar um carro impulsivamente, eu não avalio, não entro em detalhes, e aí eu acho que está de bom tamanho, cabe no meu bolso, vou lá e compro. Os problemas aparecem no percurso. Inicia um relacionamento, não avalia aquela pessoa, a família dela, como ela lida com o dinheiro, como é que ela lida com as amizades, como é que ela trata a família, etc, etc. E aí lá na frente os problemas aparecem. Ou seja, ou você paga a conta agora ou paga depois. O detalhe é que pagar a conta agora, estou chamando a atenção para a reflexão, eu estou chamando a atenção para a dependência de Deus, para a oração, para a busca pela vontade de Deus. Esse é o preço que eu pago agora. Ou eu pago depois, para arrumar o estrago que vai se dar lá na frente por uma ou outra ou muitas decisões tomadas impulsivamente. Nós somos filhos da impulsividade. A nossa geração é marcada por isso. Somos filhos da impulsividade. Estamos decidindo a vida a toque de caixa. Estamos realizando mais e pensando de menos. Eu já disse isso em outro programa, eu quero retomar isso aqui. Nós somos treinados nessa cultura de mercado a não mais refletir, mas a consumir. Tudo é trabalhado em nós para nos tornarmos cada vez mais consumidores compulsivos. Não consumimos só uma camiseta, um sorvete, não consumimos só um pacote de férias, estamos consumindo tudo. Paramos de refletir, somos consumidores e não aprendemos mais nessa cultura a pensar sobre o que vamos fazer, seja com dinheiro, com relacionamento, com oportunidade de trabalho ou qualquer outra coisa. A dica que a palavra nos dá aqui é que sempre vale a pena esperar, especialmente quando esperamos em Deus. Eu me lembro de decisões que eu já tomei na vida, não foram muitas, mas algumas decisões precipitadas que a gente paga um preço alto e às vezes por anos. Ainda bem que podemos aprender com os nossos erros, ressignificar a vida e a partir desses erros entender que aquele caminho não funciona e não repetir a dose lá na frente. Ainda bem que podemos aprender, mas ainda assim poderíamos evitar uma série de prejuízos pelo simples fato de não sermos impulsivos nas nossas tomadas de decisões, no falar, que é um outro aspecto, que não vou entrar aqui em detalhes, mas muitos são impulsivos nas ações e outros são impulsivos nas palavras, falam antes de pensar. Depois que você lançou essa palavra no ar, é como alguém que coloca um saco de pena no alto de uma colina, no alto de um prédio e solta. Agora recolha o que você espalhou. Te desafia a fazer isso, não vai conseguir. Talvez você consiga recolher uma ou outra pena, mas muitas penas vão se dissipar pelo espaço, você não vai conseguir recolhê-las. É assim a palavra, dita impulsivamente. Você fala um monte de bobagem, machuca, fere e automaticamente não dá para recolher depois o que você lançou no coração daquela pessoa que até você ama, você depois pensa e diz, poxa vida, por que eu fiz isso? E aí a reflexão ela é feita, mas ela é feita a posteriori, não funciona, tem que ser a priori. Antes de ser dita a palavra, é preciso avaliar. Antes de tomar uma decisão, avalie, não haja por impulsividade. Nós estamos aí vivendo um tempo perigoso em que, seja no trânsito,
ou na vida profissional, ou no relacionamento, todos estamos aí vivendo no limite do estresse. O tempo parece correr contra nós e depor contra nós. E estamos vivendo a partir do império da velocidade. Te recomendo a parar um pouco. Um dia eu disse aqui, numa outra mensagem, que música só é música quando você conjuga som e silêncio. O silêncio é uma pausa. E o som é um movimento. Vamos assim parafrasear. Se você quer música, tem que ter movimento, mas também tem que ter pausa. Ou seja, tem que ter o som, mas também tem que ter silêncio. Esse é o equilíbrio. Há momentos para parar, há momentos para pensar e há momentos para agir. Se você para, né, apenas nessa primeira fase, ou nesse primeiro estágio de reflexão e não toma decisão, você também pode ser um procrastinador, vai ficar adiando a vida e não vai virar nada também. É o equilíbrio. Pensa, reflete, não seja impulsivo, avalie, depois toma a decisão e faça disso uma decisão acertada, lute por essa decisão, faça valer a pena e seja abençoado com essa decisão. A minha oração é que Deus nos ajude, não só a mim, mas a todos nós que estamos participando desse programa, a agirmos segundo a palavra, a aprendermos a esperar em Deus, a animarmos o nosso coração, a nos fortalecermos, né, em Deus e esperar nele, porque dele vem a nossa resposta. Aprenda a esperar. Davi dizia, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ao invés de sermos filhos da impulsividade, sejamos filhos da prudência. Esse é o texto da palavra de Deus, esta é a direção de Deus para nós nessa tarde de domingo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos equilibrados nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas palavras. Assim eu espero em Deus e esse não é apenas o meu desejo, mas também a minha oração por todos nós. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém.